Vamos lá então, porque o Vasco conseguiu um resultado extremamente importante ontem dentro de casa contra o Fortaleza. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, 2-0 em cima do Fortaleza, que teve jogador expulso, né, o Hércules. Uma falta pesada em cima do Adson no primeiro tempo ainda. E aí depois da expulsão dele, ali no finalzinho já do primeiro tempo, o Vasco foi lá e fez 1-0 com o Matheus Cocão. E na segunda etapa, o Verratti, cara, mais um gol do Verratti, é o 6º gol dele, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pablo Verratti, que marcou mais um gol com a camisa do Vasco. Um detalhe é que o Payet saiu lesionado, né? Ali no início do jogo, era grande dúvida, ele começou como titular, mas não aguentou muito tempo, teve que sair lesionado o Dimitri Payet. Vamos ouvir o Rafael Paiva analisando a vitória de ontem sobre o Fortaleza. Em casa a gente tem jogado muito bem, né? Acho que a gente vem de bons jogos aí, conseguimos mais uma vitória, acho que jogando bem. E me sinto cada vez mais pronto. Como eu sempre falo, tô sempre à disposição do Vasco e me sinto pronto para o que o Vasco achar que tem que ser. E vou me colocar à disposição, seja um jogo, 2 jogos ou a sequência toda. Tô para ajudar e me sinto cada vez mais confiável para fazer o que eu acredito com a equipe, com os jogadores. Então a sinergia está sendo muito boa. Então tá aí o técnico interino Rafael Paiva, a 3ª vitória dele no comando do Vasco em 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A campanha do Rafael Paiva até aqui. O Vasco em São Januário chegou a 5 jogos de invencibilidade, é um marco interessante pra gente falar. 3 vitórias e 2 empates. E na tabela de classificação, o Vasco agora tem 14 pontos. É o 14º colocado. Abaixo do Vasco, só o Vitória, que ainda joga hoje, com o Corinthians, que também está abaixo. Se vencer, vai a 16. E aí o Vasco cairia uma posição, mas não entra em Z4. A situação do Vasco aí no Brasileirão. Para domingo, para enfrentar o Inter, temos desfalques. Lucas Piton, Maicon, Hugo Moura e David vão cumprir suspensão. O João Vitor segue lesionado. E a gente também vai ver como é que ficam as situações do Payet e do Guilherme Estrela. Então, 4 desfalques, 5 na verdade, confirmados, sendo 4 por lesão, 4 por suspensão, na verdade, e 1 por lesão. E temos mais 2 aí, o Payet e o Estrela, pra gente acompanhar, tá? Cara, que vitória importante e um Vasco que tá com uma postura um pouco diferente daquela que a gente vinha assistindo anteriormente, né, Gabriel? Nas 2 passagens do Paiva, tanto a primeira antes do Álvaro Pacheco quanto agora, a gente percebe que o Vasco foi pelo menos organizado. E já é um grande mérito para um treinador interino, tá? Porque assume o time geralmente em baixa, né? Primeiro ele assume após aquela porrada que o Vasco levou para o Criciúma. Organizou o Vasco, classificou na Copa do Brasil, ganhou um jogo ali contra o Vitória. Aí veio o Álvaro Pacheco, aquele desastre. Volta o Rafael Paiva. De novo o Vasco organiza, estabiliza e o melhor. O Vasco está crescendo em produção ofensiva. O Vasco ele tem produzido mais nos jogos, principalmente nos jogos mais acessíveis, tá, gente? Contra o Botafogo foi muito mais difícil do Vasco produzir. O Vasco contra o São Paulo, no jogo que o Vasco encaixou bem, produziu, né? Fez 4 gols, teve chance até pra mais. Nesse jogo contra o Fortaleza fica muito claro que o Vasco poderia ter feito um placar até maior. Ah, mas o Fortaleza teve um expulso no primeiro tempo. Muito fruto de uma estratégia do Vasco que tá dando muito certo. Saída em contra-ataque. Essa saída em velocidade do Vasco, ela tá bem perigosa. Contra o São Paulo rendeu gols e agora contra o Fortaleza ela rendeu uma expulsão. Foi muito importante pro andamento da partida. Expulsão correta, né? Diga-se de passagem. E o Vasco constrói uma boa vitória, uma vitória importante. Eu acho que dentro de casa não dá pra ficar negociando o resultado, independente do adversário. O Vasco perdeu pontos contra o Botafogo, agora consegue vencer contra o Fortaleza e dar uma acalmada, né? Pensando que é a situação nesse momento na parte de baixo da tabela, o Vasco ele ganha um respiro importante. Mas é isso, Azevedo, assim, elogios ao Rafael Paiva. Estabilizou a casa mais uma vez e o time tá crescendo em produção. O time com o Álvaro Pacheco não dava um chute no gol. Não fazia cosquinha no adversário. Agora é o Vasco que tá produzindo. O Gustavo Passos. Paiva conseguiu uma coisa que há um bom tempo nenhum treinador conseguiu. Juntar a cabeça de área e a defesa, dando solidez ao meio campo. Verdade. O Vasco é uma excelente observação, porque o Vasco sempre foi um time que protegeu muito mal a área. Até na época do Ramon, né, no início desse ano. Ano passado não, mas no início desse ano. O Vasco protegia muito mal. Tinha sempre um buraco no meio de campo. O Vasco agora parece que tá andando um pouquinho mais junto, as linhas estão um pouco mais compactas. Como eu falei, né, o interino ele tem uma missão geralmente de organizar um pouquinho o time. E ele organizou. Mas me chama a atenção, além disso, o fato do Vasco produzir mais com bola no pé. Mas pensando em crescimento do campeonato, é legal que o Vasco esteja pontuando bem, porque daqui a pouco chegam reforços, né? A partir da 17ª rodada, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, goste você ou não de algum desses nomes, são reforços. Jogadores que vão qualificar o elenco. E vem mais jogador por aí.
Então o Vasco ele vai pontuando. Não vai ser aquele desespero do ano passado, o Ramon Dias já assumiu o time com 9 pontos, pô. Então parece que o Vasco vai chegar na segunda janela. Pode não ser a pontuação dos sonhos, mas com uma pontuação mais tranquila. O Carlão tá aqui. Bastaram 4 mexidas que mudaram tudo. Atitude, organização e intensidade. Acabou aquele buraco no meio-campo. Paiê, custo-benefício defasado. A fila tá andando. Se Coutinho e Estrela derem liga, já era. Eu acho que o Paiê, ele tá com um problema físico, né? Quando o cara volta de uma lesão, o Paiê no passado tava pesado, por exemplo. Então é um cara que tem dificuldade, né? De retomar a parte física. O Paiê, ele tem total qualidade pra jogar o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, passou por uma lesão. E aí quando volta, fica um pouco mais lento. Mas é um jogador com muita qualidade. Outros jogadores com mais de 35 vão fazer a diferença no campeonato aqui pra frente. Discordo um pouquinho. Agora, não dá pra você entupir seu time de 35 mais. Isso é verdade. O Jonathan Leal. Azevedo ontem, Léo Pelé, Rojas, Hugo Moura, Matheus Cocão, que vinham sendo criticados, jogaram muito bem. Tá aí Você vê. E a gente ouve o Paulo Henrique, titular absoluto da lateral do Vasco, lateral direito, falando sobre como tem sido o trabalho do Rafael Paiva nessas duas passagens, digamos assim, pelo Vasco. Bom, o Paiva é um grande treinador, uma grande pessoa, tem passado muita confiança para todos nós. Ele já tinha provado antes que tinha capacidade, que entende muito bem o jogo, que entende muito bem o que é ser treinador do Vasco, e acho que tem sido muito importante para ele e para nós, toda essa confiança e o trabalho que ele tem feito, e os resultados têm demonstrado isso. O Paiva também tem passado para nós que nós não podemos negociar a nossa entrega dentro de campo. O resultado ele é a consequência do que a gente faz, ganhar, perder ou empatar, é uma consequência, porém a nossa entrega, a nossa dedicação em campo é algo que é inegociável. Então acho que nós estamos entendendo bem isso, todos os atletas, a comissão técnica, todo mundo tem consciência disso, e é o que tem feito a nossa equipe conquistar os resultados e conseguir as boas atuações em campo. Então tá aí o Paulo Henrique falando sobre o trabalho do Rafael Paiva. Para domingo, para enfrentar o Internacional, o Rafael Paiva vai ter um grande trabalho aí na montagem. Porque assim, Lucas Piton, Maicon, Hugo Moura e David vão cumprir suspensão. Né, os jogadores tomaram cartões amarelos ontem, né, e vão cumprir suspensão domingo, terceiro amarelo de cada um. O João Vitor segue lesionado, zagueiro. Então até agora, João Vitor, desfalque, Maicon também zagueiro, desfalque, lateral esquerdo Lucas Piton, desfalque, volante Hugo Moura, desfalque, e o atacante David. Né? E tem as situações do Paiê, que a gente vai saber só entre amanhã e sábado, são os 2 dias de treinos antes da viagem para Porto Alegre, e também Guilherme Estrela, né? Jogador que também não sabemos aí como é que tá a situação dele, vamos aguardar os treinos de amanhã e também de sábado. Então dependeremos aí da situação para poder projetar, né, o time do Vasco já para domingo. Lembrando que agora com o Marcelo Santana, diretor executivo de futebol, o Vasco vai em busca de um novo treinador. Por hora o Rafael Paiva vem levando o trabalho, mas vamos aguardar. Por enquanto, ele tá até com aproveitamento positivo. Melhor jogo no Campeonato Brasileiro, não. Na temporada, ô Vitor Costa. Achou que São Paulo foi melhor, São Paulo não? foi melhor, cara. Acho que Será? São Paulo foi melhor. Até porque o São Paulo é melhor que o Fortaleza Eu pra achei a começar. atuação ontem mais consistente. Sim, é verdade. Foi uma atuação mais consistente, mais privilegiada por ter um jogador a mais. Contra o São Paulo, não. Contra o São Paulo. São Paulo foi 11 contra 11. O Vasco saiu atrás do São Paulo. São Paulo é um time bem qualificado e o Vasco buscou a vitória. Eu acho que contra o São Paulo foi melhor. Não que ontem tenha sido uma atuação ruim, não. Tá? O Vasco venceu com méritos. Controlou, né? O jogo controlou. Teve o jogo sob o controle desde o começo. Usou o seu ponto forte, que é o Piton cruzando pro Verrete. Mas também teve o Hugo Moura fazendo uma boa partida. Matheus Cocão fazendo uma boa partida. A decepção fica por conta do Paiê, de novo, né? Infelizmente não consegue emplacar. O Vasco tem perdido muitos jogadores lesionados. Não só o Vasco, né? Quase todos os times têm perdido. Mas eu fiquei bem satisfeito, cara. Eu confesso que é o melhor momento do Vasco, sim, até aqui na temporada. Só pra te interromper, é o seguinte, eu não sei se você reparou, o Cocão, ele comemorou com a bola embaixo da camisa. Sim. Sabe por quê? Porque vem aí o Coquinho. Coquinho. The Little Cockney. Ou a Coquinha, né? Vai saber. The Little Cara, Cockney. e é uma história bem legal também a do Cocão, né? Porque ele tava lá no Náutico e de uma hora pra outra ele era a dúvida se ia jogar ele ou o Paiê, né? E jogaram os dois juntos. E obviamente, né, o apelido torna a situação um pouco folclórica, mas é muito claro que ele tem potencial. Infelizmente está sendo queimado nessa situação ruim do Vasco, né? Como vários outros jogadores com potencial que não deveriam ser solução de problemas, mas são porque o Vasco montou mal o elenco. Agora, estou satisfeito com o desempenho, mas ainda assim, acho que o Vasco deve estudar, pelo menos manter no radar a contratação de um treinador.